Hebreus 6, o versículo 1 e o versículo 2, nos diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a maturidade, ou prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, diga após mim: arrependimento, de obras mortas e de fé, diga comigo: fé em Deus, e da doutrina dos batismos, diga comigo: batismos, e da imposição das mãos, diga imposição das mãos, da ressurreição, diga da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, diga comigo: juízo eterno. Mais uma vez eu digo, vocês repetem: arrependimento, fé, batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Deus, torna o nosso coração a Ti, a essa palavra, converta-nos esta palavra. Nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos quebrantar. Em nome de Jesus, todas as realidades malignas contra o nosso entendimento agora, no poder do nome de Jesus Cristo, no poder do sangue de Jesus, nós confrontamos para a glória do Teu nome, que os corações e entendimentos aqui presentes estejam livres para receber esta palavra. Você concorda? Digam amém. É muito comum nós desejarmos ardentemente que Deus faça algo grande em nós. Nós somos aqueles que acreditamos em um Deus grande, que acreditamos que Deus possui todo o poder. E por isso que muitas vezes nós oramos e nós esperamos que Deus de fato venha fazer essas coisas extraordinárias sobre nós e em nós. Todavia, Deus é um Deus de princípios. Deus, Ele não se dobra às nossas emoções. Deus não se dobra às nossas inquietações. Deus, o mundo espiritual, acontecem a partir de princípios. Não é a partir do que nós achamos. Não é o quanto que nós pirraçamos aqui na terra que nós conseguimos algo dos céus. Precisa-se contemplar, observar os princípios. E assim como nós temos os princípios da vida. Por exemplo, na matemática você tem aquilo que é mais elementar, que é a tabuada. Não tem como você aprender, resolver contas de alta complexidade, se você não dominar aquilo que é mais elementar na matemática, que é a tabuada. Antigamente os filhos apanhavam para aprender a tabuar. Tem alguém que apanhou aqui ou não? Meu Deus do céu, o negócio era tenso mesmo. Não tem como você avançar. Tem uma conta enorme, eu quero resolver essa conta, mas eu não sei. Então aprenda primeiro a tabuada. Não tem como você aprender a ler grandes textos se você não saber aquilo que é mais elementar da língua portuguesa. O nosso alfabeto, as nossas vogais, as nossas consoantes. Percebe que para nós galgarmos, alcançarmos outros níveis na vida, na profissão, nas áreas de algumas ciências, você precisa ter um pilar, você precisa ter um fundamento, você precisa ter um alicerce para isso. E na vida cristã não é diferente. Na nossa jornada com Jesus não é diferente. E muitas vezes nós estamos aguardando grandes construções de Deus.
Nós estamos aguardando grandes prédios, grandes edifícios de Deus. Queremos que Ele venha erigir em nós, edificar em nós coisas grandes, e nós esperamos por isso, e nós oramos por isso. Todavia, este Deus, Ele não pode edificar grandes coisas se os fundamentos, se os alicerces estiverem desalinhados. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus vai dizer. Que existe alguns pilares, existe um fundamento, existe um alicerce, que tudo aquilo que Deus deseja fazer, Ele fará a partir disso. Se esses alicerces não estiverem presentes na minha vida, e este é um alicerce para tudo que Deus deseja fazer na minha vida profissional, tudo que Deus deseja fazer na minha vida familiar, na minha vida sentimental, na minha vida emocional, na minha vida espiritual, precisa ser a partir desse fundamento. Não tem como Deus erigir grandes edifícios sob um fundamento de areia. Deus não trabalha assim. E quantas vezes que Deus tem reservado para nós coisas grandes, bênçãos tais que é para você, é para mim, é para nós. Paulo vai dizer aos Gálatas que a nossa herança só tem uma maneira de você acessar a tua herança: é quando você amadurece, é quando você cresce. E este é o chamado do autor aos Hebreus, a esses leitores: vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam ir rumo à plenitude, rumo à maturidade. Todavia, não esqueçam que tudo que vocês crescerem deve ser a partir desse fundamento, desses pilares. E esta noite, Deus vem conversar conosco de uma maneira muito simples, Mas é como se Deus estivesse olhando para mim e para você e dissesse: eu tenho tanta coisa para te entregar. Eu tenho tanta coisa para ceder a você, há tantas bênçãos aqui reservadas para você, mas eu não posso colocar sob este fundamento desalinhado, eu não posso colocar sob este pilar, este alicerce frágil. Você precisa reparar os alicerces, você precisa reparar os fundamentos. E esta noite, Deus conversa conosco sobre os fundamentos mais básicos, invioláveis e indispensáveis para a minha vida, para a sua vida. Se você ajustar esses fundamentos, se você alinhar esses fundamentos, você estará dizendo: Deus, eu estou pronto para tu levantar grandes construções sobre a minha vida. Quem me entende até aqui, diga amém. O primeiro fundamento, que ele é inviolável, tudo que Deus fará através de nós, Ele vai exigir esse fundamento. Não é a nossa beleza, não é a nossa competência, não é o quão de grau de instruções você tem da vida, não é o quanta influência você exerce aonde que você vive. O primeiro fundamento, que é básico, é o beabá, é a tabuada da matemática, é o alfabeto da língua portuguesa, é aquilo mais elementar que esta vida cristã precisa se fundamentar, se alicerçar. O texto vai dizer: arrependimento. Arrependimento. Deus não constrói nada que não seja sobre o fundamento do arrependimento, de um coração arrependido. Os profetas gritavam em alto e bom som: arrependei-vos, Israel! Arrependei-vos, Israel! O profeta João Batista aparece às águas do Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus.
Quando Jesus inicia o seu ministério, Marcos capítulo 1, ele olha para a multidão e ele diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está entre vós. Quando Pedro se levanta no dia do Pentecoste, em alto e bom som, ele grita aquelas nações ali representadas, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. Arrependimento. Será que essa também não é a nossa grande necessidade hoje? Será que aqui não tem uma grande obstrução daquilo que Deus quer fazer em nós? Porque quando nós erramos, nós defendemos as nossas justificativas. Meu Deus, quantos problemas poderiam ser evitados se nós encarássemos eles com o coração quebrantado. Há alguns anos atrás, o pastor Lediel trouxe uma palavra que me marcou muito sobre sorria, você está sendo provado. Tiago capítulo 1, há um chamamento de Deus para você enfrentar lutas e tribulações com alegria, com o coração regozijante nele. Todavia, existem algumas lutas que você não deve enfrentar com alegria. Existem algumas lutas que você precisa enfrentar com arrependimento. Existem algumas vitórias que só serão materializadas depois de um profundo arrependimento. Você sabe qual é a prova que nós somos salvos? A prova que nós somos salvos não é um vocabulário evangeliquez. A prova que nós somos salvos não consiste em nós congregarmos, embora que seja muito importante, seja bíblico e indispensável. A prova que nós somos salvos não é a carteirinha, a quantidade de anos que eu tenho da minha carteirinha de membro. A grande evidência que eu fui verdadeiramente salvo é se eu continuo me arrependendo todos os dias. Quantos maridos que erram com as suas esposas, quantas esposas que quebram princípios em relação aos seus maridos, mas não se arrependem, manipulam situações e faz de conta que nada aconteceu. Quando os princípios são quebrados e não reparados, preste atenção nisso. Jesus chama demônios de espíritos imundos. Se você espremer, você chegará à seguinte ideia, de que os espíritos imundos se alimentam de imundícia. Imundícia é lixo, lixo é pecado não tratado. Isso quer dizer que Satanás se alimenta de princípios quebrados não reparados. Todas as vezes que alguém quebra um princípio espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida, e esse princípio não é reparado, os demônios vão ganhando vantagens sobre este casamento, vão ganhando vantagens sobre essas finanças, vão ganhando vantagens sobre essas emoções, vão ganhando vantagens sobre este endereço. A única maneira de nós vencermos Satanás é com um profundo, verdadeiro arrependimento de quando nós pecamos, falamos mal de governos, falamos mal de políticos, falamos mal da cidade, falamos mal do país, falamos mal de gente, falamos o que não deve, mas isso não nos quebranta mais. Isso não nos torna de joelhos, isso não tira o nosso sono, e Deus vem gritar para nós dizendo: você precisa reavaliar o seu fundamento
de arrependimento, porque se esse alicerce não estiver do jeito de Deus, não tem como Deus construir grandes coisas. Quantas pessoas que caem, existem muitos filhos pródigos que estão culpando a casa do pai. Existem muitos filhos pródigos que estão dizendo que foram para o chiqueiro da vida por causa do pai, por causa da casa. Eles nunca enxergam que eles foram para o chiqueiro. Não é por causa da casa, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa da liderança. Foram para a sarjeta do mundo espiritual, porque não se arrependeram dos seus pecados. Não foi o pai que expulsou o filho, foi o seu próprio pecado que o afastou. Mas é muito fácil apontar o dedo e dizer que chegou aonde chegou, porque ninguém esteve por perto, porque ninguém ajudou, porque ninguém procurou. É muito fácil. Israel, quando estava no cativeiro, nas ruínas de Israel, após o cerco de Nabucodonosor, a destruição era maciça. E então eles começaram a dizer: Deus, por que o Senhor não nos socorre? Por que tu não nos ajudou? E eles começaram a culpar os pais, eles começaram a culpar aqueles que foram antes deles. O profeta Jeremias dá um grito em Lamentações dizendo: do que se queixa o homem? Queixa-se do seu próprio pecado. Todas as vezes que você for lidar com seu erro e você culpar alguém, é porque o arrependimento não chegou em você. Todas as vezes que você justificar alguém por aonde que você chegou, é porque o verdadeiro arrependimento ainda não lavou a sua alma. Eu preciso ser verdadeiro aos senhores esta noite. Nós precisamos orar para que Deus derrame chuvas de arrependimento sobre nós. Existem pessoas que estão nas igrejas, existem pessoas que estão nos templos, mas que nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Uma das coisas que era muito comum, quando você olhava as conversões anos atrás, as conversões dos grandes vultos da história, você vê a biografia de John Wesley. Meu Deus, quanta luta que aquele homem teve com o seu pecado, quanta luta ele teve pelo seu pecado. Você vê a biografia de Lutero, aquele homem rolava no chão, noite após noite, sentindo o peso dos seus pecados. Quantos outros homens, vocês viram ele sentindo cólicas espirituais, chorando copiosamente pelo peso dos seus pecados. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que o seu coração chorou por você perceber o quanto que você não tem entregado ao reino, o quanto que você não tem entregado à obra, o quanto que você não tem doado a sua casa? Qual foi a última vez que você gritou por desespero ao Senhor, pedindo-lhe perdão pelos seus pecados, porque você sentia o seu peso sobre você? Qual foi a última vez que você verdadeiramente se arrependeu? Não existe arrependimento sem tristeza, não existe arrependimento sem pesar, não existe arrependimento sem culpa.
culpa. Não existe arrependimento sem você sentir esta aversão, sem você sentir este abandono pelo pecado, sem você sentir o peso, o quanto que você feriu Deus, o quanto você feriu a santidade de Deus, o quanto que você feriu a glória de Deus. Não existe arrependimento sem envolver as suas emoções verdadeiramente. Não existe verdadeiro arrependimento sem mexer na sua vontade radicalmente. Não existe arrependimento sem mexer na sua mente radicalmente. Muitas pessoas tiveram uma experiência religiosa, mas nunca choraram pelos seus pecados, nunca sentiram o quanto que eles estavam perdidos e o quanto que o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. Qual foi a última vez que você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Esta noite eu venho te dizer que não vale a pena. Esta noite eu venho lhe dizer que não vale a pena você encobertar. Não vale a pena você esconder, porque quem não confessa mantém um segredo com o diabo. Não vale a pena você engavetar pecado. Não vale a pena você dar outro nome para pecado. Não vale a pena você justificar pecado. Esta noite é uma grande mensagem da cruz, que há 2000 anos atrás o Cordeiro de Deus foi imolado na cruz para te purificar de todo o seu pecado, de todos os nossos pecados, e este sangue ainda tem poder para lavar aqueles que nele crê. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Seja ligeiro a se arrepender. Não deixa que o sal se ponha sobre o seu pecado. Não tenta dar jeitinho, se arrependa. Diga a Deus: eu quero me arrepender ligeiramente. Porque quando você se arrepende, há uma porta da graça que se abre. Quando você se arrepende, há um sangue que te lava. Quando você se arrepende, não importa o que você tenha feito, aonde que abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem recebe esta palavra, dê um brado de glória ao Senhor. Não tire esse fundamento do seu casamento. Para de ficar transferindo culpa. Assume as suas responsabilidades e arrependa-se. Arrependa-se, arrependa-se. Volte para Deus. Confronte a sua superficialidade. Confronte a sua imaturidade. Confronte a sua infantilidade. Torna-se para Deus. Deus tem algo grande para você. Deus tem uma obra profunda na sua vida. Mas tudo começa o quanto você está disposto a se arrepender a partir da graça e do sangue de Jesus Cristo. Quem me entende, diga graças a Deus. Esse é o primeiro fundamento. Mas ele vai dizer que a fé é este alicerce, que tudo que Deus vai fazer, Ele fará através da fé. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 18, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, porventura haverá fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, porventura haverá fé na terra? Jesus vai dizer que os dias que iriam preceder a sua vida seriam dias de incredulidades. James Smith, no seu livro Você é o que você ama, ele vai chamar de ateus práticos. Incredulidade disfarçada. Pessoas que dizem que crê, mas não crê mais.
Nós estamos vivendo dias, preste atenção nisso, que se nós não elevar o nosso nível, essa geração que está crescendo, crescerá com uma fé ainda menor. Quando você falar que Jesus cura cegos, quando você falar que Jesus levanta paralíticos, que Jesus cura os enfermos, que Jesus ressuscita mortos, eles vão rir da nossa cara, porque eles vão dizer: nós nunca vimos isso. Nós somos responsáveis em sermos a geração que crê no sobrenatural. Nós precisamos ser uma igreja que crê no invisível, que crê no impossível, uma igreja que não se rende aos limites da lógica, uma igreja que não caminha pelos seus pés, uma igreja que não caminha por vistas, mas uma igreja que caminha pela fé. Qual é o legado de fé que você tem deixado lá na sua casa? O que você faz hoje? Que você fala: isso aqui é uma demonstração de fé. Isso aqui não tem a ver com o meu braço, isso aqui não tem a ver com a minha força, isso aqui não tem a ver com o meu salário, isso aqui não tem a ver com a minha competência, isso aqui tem a ver com fé. Tem a ver com fé. Qual é o legado de fé que você está gerando na vida de alguém? Fé. O grande problema da incredulidade é que a incredulidade apequena Deus. Nós diminuímos Deus. Meu Deus, quantas oportunidades que está diante de nós para vivermos o sobrenatural, mas nós negamos, nós recorremos o que está disponível a nós. Eu vou te falar algo aqui sem nenhum medo, você tem todo o direito de não concordar, mas estou falando de algo que eu tenho proposto viver como família, algo que eu tenho proposto a viver, e eu quero gerar isso no Alejandro Caleb, eu quero gerar isso na Alessa. Eu não quero que os meus filhos cresçam achando que dinheiro resolve tudo. Eu não quero que os meus filhos achem e vão para a vida que o braço deles é tudo que eles têm para resolver problemas. Há um tempo atrás, a Eline percebeu que a voz do Alejandro estava muito rouca. E alguém dizia: não, isso aí é a voz do pai, o pai também é rouco. E a Eline foi levando, e teve um dia que a gente disse assim: meu bem, vamos levar o Alejandro no médico. Então vamos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então vamos. Chegamos lá. O médico fez um exame no Alejandro. E naquele exame diagnosticou um cisto na sua prega vocal. O que nós ouvimos daquele médico aquele dia nos assustou demais. Dizia: olha, pai, é uma cirurgia urgente. Urgente. E tem mais. Se não fizer, ele vai perder a voz. E é o seguinte: é uma cirurgia tão delicada que ele vai ter de ficar 20 dias. De 10 a 15 dias sem falar uma palavra. Se ele fizer a cirurgia e nesses primeiros 15 dias ele falar um A, estragou tudo. E é perigoso ele nunca mais voltar a falar. E o Alejandro: pai, eu sou sonâmbulo. E se eu falar dormindo? Mais de 20 mil reais a cirurgia. Peguei aquela palavra, juntamente com a minha esposa, e nós voltamos para casa. No caminho, nós dois falamos com Deus: Deus, primeiro, nós não tem 20 mil reais, então. Mas Deus, eu creio tanto
tanto que o Senhor pode curar o Alejandro. E eu coloquei na cabeça do Alejandro, falei: meu filho, papai não vai ser negligente, mas eu quero que você creia que Deus pode te curar. Eu lembro que a Eline esparramou o nome do Alejandro por muitos ciclos de oração. Eu lembro da tia Zig orando pelo Alejandro várias vezes. A pastora Regina aqui na consagração. Quantas orações em favor do Alejandro Caleb. Quantas vezes nós colocávamos as mãos sobre o Alejandro quando eu orava por eles à noite e dizia: Deus, nós ordenamos no teu nome que este cisto desapareça. Não paramos de orar. Passou-se uns 2 anos. Ele tinha 8 anos. Com 10 anos, uns 2 anos depois, o Alejandro, questão de alergia, vamos levar ele num alergista. E a gente tinha esquecido. Aí o médico faria o mesmo exame. E quando ele fez o exame, a Eline lembrou. E diz assim: doutor, como que está o cisto na prega do Alejandro? E o doutor disse: que cisto? Não tem cisto lá. Não tem cisto lá. A gente precisa crer em milagres. Umas 2 quinta-feiras atrás, nós oramos pela irmã Isolete. A irmã Isolete veio testemunhando o milagre, dizendo: pastor, ela veio aqui à frente, está gravado. Ela disse: pastor, eu estava com uma cirurgia marcada para endometriose, no valor de R$24 mil. E eu fiz uma campanha, e o senhor acredita que eu fui lá, e o médico reduziu no valor de R$5 mil. E a igreja aplaudiu ao nome do Senhor, foi uma bênção. Eu disse: irmã Isolete, ela estava com a cirurgia marcada. Eu disse: irmã Isolete, você crê que o Deus que diminuiu o valor dessa cirurgia é um Deus que pode te curar por inteiro? E quando você fazer os exames pré-operatórios, você terá surpresas. Ela disse: eu creio. A igreja estendeu as mãos, nós oramos por ela. Na outra quinta-feira, ela chegou aqui com o laudo dizendo: o médico me liberou, eu não preciso fazer cirurgia. Qual é o legado de fé que nós estamos deixando? Nós precisamos acionar o sobrenatural. Nós precisamos acionar os céus pela fé. Não estou fazendo nenhuma apologia a você abandonar os recursos humanos, mas eu tenho absoluta certeza no que eu vou te dizer. Há muitas doenças que já poderiam ter sido curadas se a fé tivesse sido acionada com perseverança. Quantas curas estão disponíveis? Ah, pastor, e se eu não for curado? Não desista. Vai para a mesa de cirurgia dizendo: Deus, eu creio que tu pode fazer o milagre até o último instante. Nós precisamos voltar a crer. Fé que Deus pode entrar no palácio, mudar a sentença de Herodes, que diz que Pedro morreria no outro dia. Nós precisamos crer que Deus entra em presídio e Deus tira Pedro de lá. Nós precisamos voltar a crer. A crer, a crer, a crer, a crer, a crer.
crer. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Qual é o legado de fé que você está deixando na tua esposa, no teu marido e nos teus filhos? Qual é o legado de fé? Tenha Deus como seu plano A. Tenha fé como seu plano A. Não desista quando os recursos humanos findarem, limitarem. Não desiste quando todos os subterfúgios humanos forem acionados e não resolver. Os céus não se esgota, o céu não entra em crise. Aquele que está sentado no trono, ele ressuscitou da morte e tem toda a autoridade nos céus e também na terra. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Eu quero ser um homem de fé. Eu quero ser um homem de fé. Eu quero ser um homem que seja governado pela fé num Deus vivo. Um Deus que não falha. Um Deus que também é o meu Pai. Um Deus que me disse que ainda que esteja morto, viverá. A gente precisa olhar para as Escrituras e crer que isso diz respeito a nós. A nós e a nós. É a fé. É a fé, é a fé, é a fé. Deus não pode construir grandes edifícios se não tiver fé, se não for por fé. Mas o autor vai falar também de batismos. O autor vai falar de batismos. O alicerce da minha fé, o beabá da minha vida cristã, a tabuada da minha vida em Jesus, é batismos. Batismos. Na Bíblia você tem pelo menos 5 tipos de batismos. Eu vou falar apenas de 2. Ide por todo mundo e fazer discípulos a todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O batismo das águas. O batismo das águas. O batismo das águas não é um rito aleatório. Não. O batismo não é um banho que você tome apenas. Não. Há um princípio no batismo. É o princípio da aliança. Quando você batiza a partir de um credo. O pastor que te batizou, ele fala: você confessa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, e você responde: eu creio. Você crê e confia em Cristo como o único Deus e verdadeiro: eu creio. Você promete honrar a Jesus enquanto você viver, e você diz: eu creio. Você promete ter as Escrituras como a sua única regra de fé e prática, e você diz: eu prometo e creio. Você promete honrar esta igreja, servir esta igreja enquanto você viver, e você diz: eu prometo. E então eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E quando você levanta das águas do batismo, você está dizendo publicamente: aconteça o que acontecer, eu jamais voltarei para trás. Aconteça o que acontecer, eu jamais abandonarei a Jesus, eu jamais abandonarei a igreja, eu jamais abandonarei as Escrituras. Eu fiz uma aliança com Deus e eu não vou quebrar esta aliança. Todos aqueles que abandonam a igreja quebrou a aliança que ele fez no batismo.
Todas as pessoas que contrariam as Escrituras, ela acredita mais no youtuber, ela acredita mais no que ela lê no sexta-feira na internet do que está nas Escrituras. Ela está quebrando uma aliança que ela fez no batismo. Quando ela fala mal da igreja, quando ela começa a caluniar a igreja, ela está quebrando uma aliança que ela fez no batismo. Por isso que não faz sentido alguém estar na igreja há tanto tempo e não se batizar. É a mesma coisa, como diz o pastor Lediel, você namora, mas você não quer casar nunca. O dia que você se batizou, você fez uma aliança. Eu não vou voltar atrás. Eu sei o que Cristo fez para mim na cruz. Eu creio no que Cristo fez para mim. E eu vou responder a Ele com a aliança do meu batismo, dizendo: eu serei fiel até a morte. Não vai ser a fome, não vai ser a nudez, não vai ser os demônios, não vai ser ninguém que me separará do amor de Cristo Jesus. Quem aqui é batizado nas águas? Quem aqui é batizado nas águas? Quem aqui tem certeza que nunca vai voltar atrás? A pandemia não faz a gente voltar atrás. O desemprego não faz a gente voltar atrás. Não faz. Nós temos uma aliança com o Senhor. Quem pode aplaudir é o Senhor. Há uma graça de Deus sobre ti esta noite. Quem pode adorar a Jesus esta noite? Você tem uma aliança com Jesus. Você tem uma aliança com Jesus. É por isso que quem se batizou e está desigrejado está em pecado, porque ele está quebrando o princípio da comunhão. Ele prometeu que seria fiel à comunhão desta igreja. O dia que nós nos batizamos, você foi batizado em nome do Pai, você foi batizado em nome do Filho, você foi batizado em nome do Espírito Santo. Todos os dias você ouve isso. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Isso significa dizer que no dia que você foi batizado no amor de Deus, você foi batizado na graça de Jesus, você foi batizado na comunhão do Espírito Santo. Você está imerso em Deus, você está imerso em Cristo, você está imerso no Espírito Santo. Nada vai apagar o amor de Deus sobre a tua vida, nada vai apagar a graça de Cristo sobre você, e nada vai afastar a consolação e a comunhão do Espírito Santo sobre nós. Mas não é apenas o batismo das águas, não é apenas o batismo nas águas. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, Jesus olha para os seus discípulos e diz: não muito depois desses dias virá sobre vós a promessa do meu Pai, e eu vos batizarei com o Espírito Santo. Em Atos 2, estando todos reunidos no mesmo lugar, veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas línguas como que de fogo, que
que pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar nas línguas segundo o que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram revestidos de poder para cumprir a missão, para cumprir o chamado, para cumprir o ide, para os enfrentamentos espirituais. Por quê? Que o batismo com o Espírito Santo não é buscado por alguns. Por que o batismo com o Espírito Santo é ignorado por muitos? A Bíblia está dizendo que é o fundamento, é batismos. É o nosso fundamento, é o nosso beabá, é a nossa tabuada, é o nosso pilar, é o nosso alicerce. Batismos, batismos é plural. Um batismo com o Espírito Santo à tua disposição. Um batismo do Espírito Santo à sua disposição. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos e falarão em novas línguas. É para quem? É para quem crê. O batismo com o Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Pedro, quando se levanta no Pentecoste, ele olha para a multidão e diz: essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quando Jesus chamar. Quem é chamado por Cristo? Quem é chamado por Cristo? Essa promessa está disponível a você. Nós somos uma igreja de doutrina pentecostal. Nós não acreditamos que os dons cessaram em Atos dos Apóstolos. Nós não acreditamos que o batismo com o Espírito Santo, que o falar em línguas espirituais foram unicamente para os tempos dos apóstolos. Nós cremos que o mesmo Cristo ontem é o mesmo Cristo hoje e é o mesmo Cristo eternamente. Ele batizou em Atos, ele batizou na história e ele batiza hoje. Ele batiza hoje. Ele batiza hoje. Quem crê no batismo com o Espírito Santo? Paulo, no capítulo 14 de Coríntios, ele vai nos dar uma doutrina sobre o falar em línguas. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Há uma força sobrenatural que você adquire no exercício do falar em línguas. Paulo fala que quem fala em línguas fala de mistérios. Não tem aquele momento que você está orando, você está talvez com a dor, você está passando por uma situação, você não sabe nem como orar, aí de repente o Espírito te move em línguas e você começa a orar em línguas. Paulo diz que o teu espírito ora bem, o teu espírito ora bem. Quando você ora em línguas, o teu espírito está numa dimensão sobrenatural com os céus. O inferno nunca saberá o que o teu espírito está conversando com os céus. Ninguém nunca saberá o que o teu espírito está comunicando com os céus. É mistério. Paulo vai dizer que nas línguas sobrenaturais nós adoramos a Deus.
Deus de uma maneira sobrenatural. Quando você está na presença de Deus e você fala aleluia, e você fala glória, louvado seja Deus, eu te amo, Jesus, mas parece que as palavras é pouca demais. Aí de repente vem o Espírito de Deus e começa a nos mover em línguas. É a tua alma adorando no sobrenatural, é o teu espírito adorando no sobrenatural dos mistérios de Deus. Quantas bênçãos que Deus opera através do batismo com o Espírito Santo. Pastor, o senhor quer dizer que se eu não sou batizado, eu não sou tão crente? De jeito nenhum. O senhor quer dizer que se eu não for batizado, eu sou menos espiritual? De jeito nenhum. O senhor quer dizer que se eu não for batizado, eu não tenho o Espírito Santo? De jeito nenhum. Tu é espiritual, o Espírito Santo habita em você, você é salvo, o seu nome está escrito no livro da vida. Todavia, existe algumas experiências que você só vai viver no batismo com o Espírito Santo. Se eu sou uma igreja de doutrina pentecostal, eu não posso ignorar isso. A Bíblia diz que é o fundamento, é batismos. Você precisa falar disso com seus filhos. Você precisa falar isso com seus filhos. Você precisa inculcar na mente deles o quanto que eles precisam de buscar uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. O Alejandro deveria ter uns 7 para 8 anos. Eu cheguei de viagem com meu coração muito apertado. Reuni a família ao redor da mesa. Eu disse, gente, algumas coisas precisam mudar aqui em casa. A partir de hoje, ninguém assiste televisão aqui nessa casa. O Alejandro, por quê? Meu filho, não faz sentido nós falarmos que domingo é o dia do Senhor, assistir televisão o dia inteiro, só lembrar de ir para a igreja quando estiver no horário. Não, isso aqui é o dia consagrado ao Senhor. No domingo a gente precisa falar de propósito, precisa falar de promessa, precisa falar de outras coisas, de chamado, da vontade de Deus. Nós não podemos nos distrair com essas coisas. Pedi para ele trazer uma cartolina. Eu disse, olha, você vai fazer essas 4 orações, você e a Alessa, todo dia. Primeira oração, Jesus, eu quero te amar mais do que tudo nessa vida. Segunda oração, Jesus, eu quero ter experiência contigo ainda na infância. Terceira oração, Jesus, me batize com o Espírito Santo. Quarta oração, esqueci, mas era 4. Colocamos perto da mesa, todo dia eles oravam. Decoraram rapidamente. 3 meses depois, fui pregar em Mato Grosso do Sul. Domingo à noite, a Eline me liga. Congresso Kids aqui na sede. A Eline disse, meu bem, o Alejandro chegou em casa dizendo que ele falou umas coisas que nunca tinha falado antes. Cheguei em casa, passaram-se uns 20 dias, houve uma situação em casa, nós fomos levar a Alessa para orar lá no púlpito da Itopava Norte. Nós pastoreávamos a Itopava Norte ainda. Colocamos a Alessa no púlpito, eu, a Eline, a Alessa e o Alejandro de mãos dadas, e nós começamos a orar pela Alessa. De repente, o Alejandro solta nossas mãos, e Deus toma ele em variedade de línguas. Pela primeira vez eu estava vendo meu filho no movimento do Espírito Santo.
E ele coloca as mãos sobre a Alessa e ele começa a ministrar, e ele começa a profetizar sobre a vida da Alessa. Ah, uma glória de Deus sobre nós, uma glória de Deus veio sobre nós. Eu lembro que eu precisei levar o Alejandro no colo para o carro, e ele cheio do Espírito Santo. Quando eu fui deitar, o Espírito Santo diz: veja o que eu fiz com apenas 3 meses de uma atitude diante do meu altar. Quantas coisas estão disponíveis para nós, quantas coisas estão disponíveis para nós. É você que precisa crer e se apropriar disso. Você que não é batizado no Espírito Santo, não desista, não desanime, continua crendo. Jesus pode te batizar ainda esta noite. Quando você participar da ceia, o Espírito pode fluir através de você. Você pode ser batizado na sua casa, você pode ser batizado em qualquer lugar. Se o Espírito romper através de você, quem crê na ação do Espírito Santo